Foi nesse dia que os meus dons espirituais foi verdadeiramente ativado pelo Espírito Santo através desse arrebatamento em espírito. E eu quero compartilhar essa experiência com vocês aqui no meu canal. Só que antes disso, se inscreva no meu canal, deixa bastante like, você que quer continuar recebendo este tipo de conteúdo espirituais, porque eu quero compartilhar aqui com vocês diariamente as minhas experiências espirituais com você. Antes disso, eu quero deixar em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 ao versículo 16, que diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Hoje eu quero falar a respeito do dia que eu fui arrebatada, isso mesmo, aonde eu tive uma experiência incrível com Deus, aonde eu recebi dons ministeriais, ativações espirituais, e realmente só quem é espiritual e que acredita e que crê nessas experiências é que podem viver. Infelizmente, tem pessoas que não acreditam. E tá tudo bem, gente. Eu era aquela famosa crente morna dentro da igreja. Eu até pregava, eu até cantava, mas eu nunca tinha tido assim uma experiência pós a minha convenção com Deus para os dons ministeriais de ativações, porque eu já tinha tido algumas experiências no passado, quando eu me converti, certo? Mas ministeriais e falando de dons, nunca tinha tido. Então era aquela famosa crente morna. Eu pregava, cantava, mas eu não tinha uma busca constante com o Senhor. E o meu esposo, ele é bastante assim pentecostal, ele é cantor de corinho de fogo, certo? E ele sempre veio assim de uma doutrina muito diferente da minha, porque tinha outras doutrinas, como outras doutrinas, que é aquele batismo no fogo, o dons de línguas, e eu não tinha tido assim aquela profundeza nesses tipos de dons. Então foi uma vez que a gente estava no Recife, estávamos em viagem, que ele foi cantar e eu fui para acompanhar ele e também fui para pregar. E estava junto com minha filha. E ele estava numa busca muito constante mesmo com o Senhor, de oração, de jejum e tal. E eu lembro que nós estávamos num apartamento lá, de tarde, e quando eu vi ele orando, eu até passei assim, né, rapidamente, porque eu só queria assim, pregar, mas eu não queria alimentar o altar como que tinha que ser alimentado, que é com fogo, com oração e tudo mais. Aí ele falou assim: Priscila, vem cá, vamos orar. Aí eu falei assim: vamos orar. Quando, gente, meu Deus, eu até anotei aqui algumas coisas para que eu não possa esquecer. E eu lembro que quando eu ajoelhei, gente, diante de Deus, eu já fui logo entrando em nova dimensão. Parece que Deus tinha marcado um encontro verdadeiramente comigo naquele dia. Porque naquela mesma hora eu lembro que eu fui vendo minha vista tudo embaçado, mas eu não estava passando mal. Realmente eu estava querendo discernir o que eu estava vendo e aquela situação que eu estava vivendo. Por mais que eu já tinha tido algumas experiências no passado, volto a repetir, mas como essa nunca eu tinha tido, né? E eu vi uma nuvem muito forte de fogo. E eu comecei a entrar dentro desta nuvem. E quando eu entrei dentro dessa nuvem, eu via praticamente como fosse um lugar assim bem branquinho, tudo bem claro. As cores eram cores mais neutras, mais fracas. E naquele mesmo momento, eu via como fosse um passo de homem. E ele andava e ele fazia assim, me chamando. E eu fui atrás dele. E eu falei assim, e eu ficava assustada. E ele falava assim: olha, eu tô te dando uma caixa. E dentro dessa caixa, era uma caixa assim, quadrada. E eu ia abrindo. E sabe aquelas coisas que você vai abrindo e vai ficando só umas caixas pequenininhas? Era daquela mesma forma. Eu abria e tal. E parece que nunca ia ter fim. Só que por último, quando eu ia desistindo assim, naquela experiência, era uma caixa pequena. E quando eu abria, era uma pedra.
E essa pérola era como fosse muito brilhante. Ela era uma cor como fosse roxa, azul ao mesmo tempo, e ela brilhava muito. E naquela mesma hora aquela mão pegava e falava assim comigo: eu estou te dando isso de presente. E eu falei assim: mas como que é isso? E ele colocava sobre a minha garganta. E nesse momento, eu lembro que eu ficava assim: mas o que é isso que eu perguntava, né? Aí ele falava assim: os meus dons estão sendo implantados em você, que eram os dons de cura, o dom também de revelação. E ele falava isso e implantava assim dentro da minha garganta, sabe? E eu lembro que eu engolia isso. E ele falava: eu tô te dando de presente. Na mesma hora, ele começava a me mostrar uma multidão de pessoas. E quem chegava até mim, que eu tocava com as minhas mãos, essas pessoas eram curadas, essas pessoas eram transformadas, essas pessoas recebiam a cura, recebiam a libertação. Os demônios não aguentavam ficar perto de mim naquela visão. E quando pensa que não, ele falou assim: agora vamos para o outro lado. E quando fosse para o outro lado, que eu ia para o outro lado com ele, ele me dava como fosse uma Bíblia de ouro. E essa Bíblia de ouro tinha várias palavras. E ele falava assim: eu estou te dando mais conhecimento e sabedoria da minha palavra. E colocava nas minhas mãos. E resumindo, para que o vídeo não possa ficar muito longo. E por último, essa nuvem que me cercava, que eu entrava, que era uma nuvem de fogo, ele pegava assim com as mãos e colocava sobre mim. E ele falava bem assim: e eu também estou te dando porção dobrada do meu Espírito Santo. E naquela mesma hora, ele perguntava: você quer isso? Aí eu parei e falava assim: quero isso. Aí ele falou: mas calma, ainda tem algumas condições. E eu falei assim: que condições é essa? E a primeira que ele falou assim: você vai ter que abrir mão de muitos alimentos que você consome. E eu falei assim: mas o que tem a ver? Aí eu falei: qual os alimentos? E ele foi falando a lista de alimentos que eu não poderia mais comer. Depois eu fui entender, porque Deus, ele queria que eu tivesse uma vida jejuada. Assim como João Batista, que ele só alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Era pessoa separada. E tem pessoas que Deus não vai pedir isso. Assim como Daniel, que ele se separou dos manjares do rei. Enfim, Deus, ele tem suas formas certas de trabalhar. E Deus falou que eu não poderia mais me alimentar de certo tipo de alimento. O segundo era abrir mão de algumas coisas que eu gostava. Eu posso citar uma, como de pintar as unhas. Tem pessoas que Deus não vai pedir isso, só que para mim, ele já pediu. E eu falei assim: nossa Deus, mas eu gosto tanto. Ele disse: não, você vai ter que abrir mão disso, para que você possa alcançar um nível espiritual de ministério, de ativação ministerial. E o último, ele falava comigo: e também eu quero que você tenha um nível de oração muito alto. Eu quero que todos os dias você se encontre comigo. E eu tô te dando algumas chaves que vão te ajudar. E o interessante é que Deus, ele não forçou eu ser aquela pessoa. Ele não forçou eu renunciar aquelas coisas. Ele apenas falou: e aí, você quer isso para a sua vida? Você quer ver pessoas libertas? Você quer ver pessoas transformadas? Gente, eu não estou falando que quem pinta a unha, tá? Quem se alimenta de tudo quanto coisa. Enfim, que Deus não use essas pessoas, porque Deus usa, porque para cada um, Deus, ele tem uma forma diferente de agir, correto? E comigo foi assim. E Deus, ele não me forçou a nada, foi ele que falou assim, eu até anotei aqui. Foi Deus que me deu o direito de escolha. E Deus falou assim, aí eu falei assim: Deus, eu quero. Aí ele falou assim: então se você quer, você vai voltar agora para a sua vida real e você vai pedir para o seu esposo te apresentar de novo para mim, como uma nova missão. Irmãos, na mesma hora que eu acordei, meu esposo falou que eu já estava horas e horas desacordada, sabe? E ele, meu esposo é muito espiritual, então ele entendeu. E eu já voltei falando em línguas telemã de calabá, aquela coisa assim, língua, sabe, gente, que foi algo sobrenatural. E eu contei a visão para ele. Ele falou assim: então você vai querer esse ministério para sua vida? E eu falei assim: eu quero, eu aceito. Naquela mesma hora, meus irmãos, mais uma vez, o Senhor tirou todos os meus sentidos
E nessa segunda visão, nesse segundo arrebatamento de espírito, eu voltei para este lugar, só que era um lugar aonde fosse cirúrgico, que Deus estava colocando isso dentro da minha vida, todos os propósitos dentro da minha vida, porque depois que eu disse sim, veio essa implantação dentro da minha vida para que não possa ser um fardo, mas que possa ser um prazer. Eu posso dizer uma coisa para vocês, que hoje eu carrego algumas renúncias, algumas eu não conto porque é algo particular, mas tem outras que eu conto, que uma renúncia que não é tipo um fardo, é um prazer de você estar obedecendo o propósito de Deus. Pastor, e depois, o que isso mudou na sua vida? Gente, inacreditável. Depois que eu voltei para Brasília, eu comecei a ver curas, pessoas curadas. Deus me começou a usar, eu ainda num nível maior ainda de revelação, onde as pessoas entravam e as pessoas ficam... Nossa, mas eu não contei, nunca vi ela. O Espírito Santo de Deus revela. Deus me começou a me usar nas palavras, coisas que eu nunca tinha aprendido, começou a vir na minha mente, na oração, eu fui crescendo. Então, assim, praticamente esse foi o dia que mudou o meu ministério, a ativação no mundo espiritual. Eu quero dizer para você, um conselho, você que quer receber ativação no mundo espiritual, não tenha medo da elevação do Senhor. Deus, ele vai te colocar num nível tão profundo que você às vezes vai ficar com medo. Porque assim como antigamente eu tinha um campo espiritual muito aberto com os demônios, quando Deus falou assim, eu vou te dar agora o livre acesso comigo 2 vezes mais. E neste momento, o inimigo ele não quer. Então não pense você, quanto mais você estiver buscando a Deus, quanto mais você estiver buscando, você vai ter experiência que às vezes pode causar medo, mas Deus vai te dar autoridade para você cumprir o seu ministério. E nesse dia desse arrebatamento do Espírito, foi algo que transformou minha vida. É claro que teve que depender de mim, da minha renúncia, não por mérito meu, mas porque eu decidi viver uma vida diferente. Assim Deus está te chamando. Se você falou assim, uau, eu quero viver isso, como que eu faço? Só esteja disponível. E às vezes tem pessoas que, como eu, vai estar morna, vai estar distante. Só que Deus, ele implantou algo desde o seu nascimento dentro de você. E isso vai ser ativado em pouco tempo. Deus, ele vai fazer você ser atraído pela presença dele e você vai entrar no nível profundo, tá bom? Então esse foi o quadro de hoje, compartilhando as minhas experiências com você. Eu espero que você possa ter sido edificada. Eu quero que você também coloque nos comentários uma experiência que você viveu com Deus, se você também já vivenciou isso, de ter o arrebatamento em espírito. E antes que você fale assim, pastora, você só teve uma vez? Não, eu tenho várias vezes quando eu estou de madrugada orando. Deus, ele toma os meus sentidos. E ali ele me leva num nível espiritual tão forte. Eu quero deixar para o segundo vídeo, entendeu? Mas só para dar uma pincelada, todas as vezes que Deus tira meus sentidos, ou eu também fico, vou usar o jargão do pentecostal, em mistério, que é rodar, pular, ali eu tenho as maiores visões, irmãos. Então vale a pena você buscar as coisas espirituais. Eu sei que a gente está num tempo muito difícil, correto? Mas Deus, ele quer ainda levantar os remanescentes. Se você é um desses remanescentes, coloque, eu sou um dos remanescentes. Gente, você gostou desse vídeo? Coloca aqui nos comentários. E não se esqueça de me seguir também lá no meu Instagram, @PriscilaCavalcanteOFC. Continue me acompanhando aqui no canal para você acompanhar as minhas pregações, os meus vídeos, as minhas aulas também da Bíblia Sagrada, enfim, para que você possa ser alimentado, tá bom? Abraços, beijos no teu coração e a paz do Senhor.